escreveu isso pro filho dele, meio que desejando pro filho dele que aquilo tudo significasse que ele não teria que passar pelo que o pai passou. E ele diz o seguinte quando canta essa música: mesmo se chamando Wilson Simonal, dizendo que mesmo eu sendo um dos caras mais famosos do Brasil, um dos artistas mais queridos, cantores mais sinistros, eu sofro um racismo do caralho e eu não quero que meu filho passe sobre isso. Então ele canta essa música, o tributo ao Martin Luther King. Deixa o Wilson cantar, por favor. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La 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 la. Sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá. Essa música é sensacional, irmão, é de arrepiar. E na real, a melhor coisa desse episódio é que as músicas estão todas intensas, né? Não é uma coisa que tu escuta assim e pensa, ai meu Deus, que bonito, não. O negócio bate forte no coração, cara. Mas olha só, eu queria... Faz arrepiar, né? Faz arrepiar, a gente fica arrepiado. Faz arrepiar, moleque. Mas assim, eu quero trazer um debate aqui agora polêmico também. E eu vou me colocar de uma forma que eu gosto de fazer, porque é polêmica. A parada é a seguinte, cara. O 13 de maio, a galera tem esse culto ao isabelismo e tal. Os malucos que estavam vivendo aquela realidade, naquela luta, eles entendiam as coisas de um jeito que a gente tá aqui não consegue entender. Então a gente pode muitas vezes cometer injustiças tentando interpretar essa parada. Então se liga nessa coisa. Mas assim, esse culto isabelita, tudo, a Lei Áurea foi um documento assinado por ela no momento que o pai dela estava ausente. E foi mais que tudo um gesto de força dela dizendo o seguinte: eu tenho condição de carregar um terceiro reinado. Porque tinham dúvidas sobre quem assumiria. Se seria o esposo dela, o Conde Du, também conhecido como aquele imbecil, deveria estar preso. Ou ela, genocida. aquele genocida de Paraguai, o maluco horroroso, ou ela. E ela dá essa demonstração de força que atinge uma grandíssima popularidade. Se mostra um gesto político muito forte, né, cara? Exato, cara. É isso. Como a gente acabou de falar, é uma pressão interna de diversos setores sociais, como o Exército. O Exército pós-guerra do Paraguai, pelos muitos negros terem participado da Guerra do Paraguai. Então, após essa guerra, o Exército ele vai se recusar a ser aquele feitor que era de capturar negros na cidade. Então, isso é um fator extremamente relevante. Nós temos também a classe média, e isso tudo acaba respingando no parlamento, no Congresso, no Senado, em tudo isso. Então, o 13 de maio, para começar, que ele é uma lei que não foi feita pela Princesa Isabel. Primeiro que é uma lei feita pelo parlamento, que é um reflexo, essa lei do parlamento, da sociedade, dessas pressões sociais. E o mais relevante aí que a gente pode
tentar compreender é o seguinte: depois que você teve a abolição completa, como é que ficou esse negro, Felipe? Como é que fica a situação dele? Porque beleza, acabou a escravidão. Mas você vai conseguir ter acesso a um trabalho, a uma educação? Me responda uma coisa, Felipe. Teve uma política para incluir esse negro na sociedade? Na verdade, sabe qual foi o grande ato político brasileiro com relação à escravidão após a Lei Áurea? Foi a queima dos arquivos da escravidão. Foi a nossa república supermoderna, civilizada, queimando os arquivos para impedir os negros que eles pudessem requerer indenizações da justiça. Ou mesmo que se pudesse contar um conhecimento histórico verdadeiro sobre eles. Tentaram apagar da nossa história esse marco da escravidão. E de certa forma, cara, basicamente, quando você acaba a escravidão, você consegue liberar para as empresas e fazendas que existiam um grande contingente de mão de obra infinitamente de custo baixo. Então, assim, enquanto a gente pensa em liberdade, escravidão, entre mal e bem, os caras estão pensando sempre em termos econômicos. Então as pessoas sempre são, de certa forma, números, ainda mais os escravos. Então, para eles era uma forma de conseguir, por exemplo, deslocar um monte de escravos que estavam trabalhando aqui no Rio de Janeiro, que as fazendas de café já não estavam produzindo grande coisa, e conseguir atrair esse maluco para outras fazendas, custando muito mais baixo do que, por exemplo, importar um italiano. Mas enfim, isso é uma hipótese muito doida. Só que, Marquinhos... Desculpa te intervindo, mas não é uma hipótese não, isso não é um fato. Tem um jornal da época do século XIX que ele analisou, Felipe, um jornal chamado Jornal Correio do Cantagalo, que ele analisou que daqueles escravos que receberam alforria após essa Lei Áurea do 13 de maio, apenas 10% desses escravos eles saíram da fazenda e vieram para a cidade. O 90% restante continuou naquela fazenda, recebendo muito pouco. E o mais interessante da gente refletir é: e aquele senhor, Felipe? Aquele senhor provavelmente continuava com as mesmas práticas do que antes. Aquele senhor estava na coluna social tranquilão. E aquele casou negro... a filha com o barão de Tararé. Tranquilão, a vida segue tranquilamente para ele. Cara. Então a gente percebe claramente que pro negro, após o 13 de maio, as coisas praticamente não se modificaram. Por quê? Ele continua sem terra. Ele continua sem uma instrução. Aquele negro, em nenhum momento, foi compensado por aqueles anos de cativeiro. Sabe? Uma coisa que a gente pode entender, que eu acho muito, muito importante mesmo, é essa estigma, a estigma que acaba ficando do termo negro após a abolição, sabe? Porque o negro, esse termo negro, sempre se referiu a um escravo. Existem alguns termos que eram utilizados na época, Felipe, que era negro. O termo negro significa escravo ou ex-escravo. O termo crioulo significa um negro que é nascido no Brasil. E o termo preto significa um africano, especificamente. Então, você chamar uma pessoa de negra naquela época era uma ofensa que gerava até morte, Felipe. E eu não estou falando isso depois de o movimento negro ter se organizado na década de 30. Eu estou falando isso logo no pós-abolição. E para você ter uma ideia, nós temos aqui um censo que foi feito, tá? Que mostra que alguns anos depois, analisando os registros, foi confirmado que a quantidade de números de negros diminuiu e a quantidade de pardos aumentou. Então, aquelas pessoas, aquelas famílias negras, elas começaram a registrar os seus filhos sendo pardos para não levar esse estigma, que provavelmente até aqueles pais provavelmente foram escravos, de levar aquela herança da escravidão. Então, porque
o termo negro sempre foi visto à margem da sociedade e só após muita luta do movimento negro, que vai ser feito depois, já na década de 30, e existe essa grande relevância até para os dias atuais, que acabou se tornando empoderamento. Mas não isso no pós-abolição. Marquinhos, falando do 13 de maio, a gente exalta muito ele, mas tem duas mulheres que a gente ainda não falou aqui e que a gente pode falar, né, cara? Nem que seja só para fazer uma simples homenagem. Por exemplo, a Maíra Firmino, que escreveu Úrsula, uma romancista negra do século XIX, ali do contexto do romantismo. E também uma que você me mostrou, que se não fosse você eu não conheceria. A maravilhosa Maria Filipa. Exato, exato. Essa Maria Filipa, ela foi ela foi uma guerreira, né? Ela lutou e liderou outras mulheres negras no processo de luta de independência da Bahia, lá o 2 de julho, tá? De 1823. Então, é uma negra que lutava pela independência da Bahia, mas que ela estava naquela luta porque ela queria a sua liberdade. Não só da Maria Filipa, mas de outras mais de 40 mulheres negras que ela liderava. Que é importante ser destacado. E uma reflexão que eu acho importante, cara, como é que deveria ser essa situação da mulher na escravidão? Eu li determinados artigos extremamente importantes, relevantes, mas que chega a embrulhar o estômago das mulheres, às vezes prestes para ter o filho, precisando trabalhar na lavoura de cana, na lavoura de algodão, na lavoura de café, e tendo o filho quase nos cafezais, ou depois de ter aquela criança, não poder dar de mamar para aquela criança e ver o seu filho morrer de desnutrição. Sabe, a escravidão foi algo muito perverso na nossa história, Felipe. Foi algo muito perverso que eu acho que precisa ser, não pode ser esquecido para que não aconteça novamente. Sabe? Marquinhos, eu lembrei de uma coisa muito bonita, não tem a ver essencialmente com a escravidão, mas eu acho que estamos caminhando para o fim aqui e já fica aquele momento de refletir um pouco. Isso me lembra uma frase muito marcante de um sociólogo alemão, do Theodor Adorno, que ele diz que a razão de ser da educação é evitar que Auschwitz se repita. E a gente não está na Alemanha, embora o fascismo esteja bem próximo da gente por aqui, mas, cara, eu acho que a razão de ser da educação no Brasil, assim, acho que a razão da gente sair de casa e dar aula e querer fazer isso com o coração ali naquele momento, sem nem pensar em outra coisa, vivendo realmente, é evitar que uma experiência dessas, como a escravidão, possa se repetir, cara. É evitar que isso se torne possível novamente, de alguém desumanizar o outro, tratar um outro ser humano como tão inferior ao ponto de ser comparável a um animal e ser incapaz de reconhecer nele um mínimo de igualdade. Eu acho que a grande luta da gente, e talvez esse amor que a gente tem pelo conhecimento, que motiva a gente a produzir esse podcast e a viver o nosso dia a dia lutando contra isso, eu acho que esse é o motor, sabe? Que não se repita nunca na nossa história uma experiência como essa. Exato, Felipe, é o que você falou. É o que nos motiva na nossa vida, nós que somos professores e educadores, o que nos motiva até mesmo para fazer esse podcast, como você acabou de falar. E principalmente para gente, nós que somos fruto dessa sociedade racista, que é a brasileira, nos perceber diariamente possíveis falas, atos ou até mesmo pensamentos racistas e a gente desconstruir em nós mesmos isso. Isso é importante, a gente desconstruir diariamente o nosso racismo. Tá? Marcos, eu acho que é importante a gente também dizer que nós não somos negros, mas a gente confirma aquela frase da Angela Davis, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E acho que é por isso que a gente está aqui tentando só falar a verdade. A gente não... Sabe, é só falar a verdade, só mostrar que certas pessoas foram essenciais e sem elas a gente não estaria aqui. E de alguma forma
brancos decidiram não contar a história delas.